E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí sobre vários conflitos aí que acontecem na América Central, né? Claro, nós já falamos sobre o lugar, né? Um lugar muito bonito, com muitas praias. O setor que mais cresce lá é o setor turístico, né? Só que a gente vê também que isso traz uma fragilidade, né? Que é um país que acontecem muitos fenômenos naturais também, né? Como terremotos, como maremotos, como esses problemas naturais, né? Furacões, né? Que destroem tudo, atrapalham o setor turístico. A pandemia também atrapalhou o setor turístico. Então a gente vê que a América Central tem uma economia muito frágil, né? Vimos também a questão do México. O México faz parte da América do Norte, tá, gente? Daqueles países que é o Istmo, que fazem parte da América Central, né? Mas a gente vê aí que os mexicanos sempre tentando ir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, né? E são embarreirados. Quantas pessoas morrem ali naquela fronteira, né? Do México com os Estados Unidos. Muitas pessoas morrem afogadas, enfim. São metralhadas também. A gente até chama ali de Muro da Vergonha, né? Os mexicanos fazem parte aí do bloco econômico com os Estados Unidos e Canadá, que é o NAFTA. Há muitas empresas maquiladoras ali no México, né? São empresas americanas que usam mão de obra dos mexicanos e pagam muito mal a eles, né? Então, assim, eles dependem daquelas indústrias ali para ter para ter um emprego, mas são super mal remunerados, não conseguem ter uma vida digna, né? Então, assim, a gente vê essas questões que ainda acontecem ali, né? Naquele lugar ali, naquela região ali. Mas o México faz parte da América do Norte, né? E esses países da América Central, né? Que nós vimos que são muito atingidos por fenômenos naturais e são muito dependentes do setor turístico, né? A gente vê algumas especificidades assim na América Central, que é as ilhas fiscais, né? Ou paraísos fiscais, que são ilhas que recebem dinheiros aí desses milionários, bilionários, políticos, né, gente? Injetam dinheiro nos bancos aí dessas ilhas, né, da América Central, Bahamas, Ilhas de Caimã, né? E esses bancos não revelam o dinheiro que tem lá, é sigiloso, tá? Esse dinheiro eles aplicam, fazem várias coisas aí nessas ilhas e os impostos cobrados por eles são baixíssimos. A gente sabe que o imposto aqui no Brasil é muito alto. Então eles injetam dinheiro nessas ilhas, né, nos bancos dessas ilhas, quase não tem imposto nenhum, né? Quase não tem perda nenhuma de imposto e o dinheiro ainda fica guardado em sigilo. Então, isso também é que faz com que a economia dessas ilhas, já que fica ali na América Central, gire, né? A economia gire, que eles ficam injetando aí esses dinheiros, aplicando esses dinheiros. Então, é uma forma aí deles também sobreviverem, mas aí acaba facilitando a vida desses milionários e que adquirem dinheiro até de maneira ilegal muitas vezes, né? Mais uma especificidade da América Central. Bom, a América Central é constituída por várias ilhas, né? Que a gente fala que é insular, ilhas que viraram países, tá? E Istmo é aquela faixa da América Central que liga a América do Norte à América do Sul, ok? Então, várias ilhas insulares que viraram países. E eu quero falar de coisas específicas que acontecem lá. Já falei dos paraísos fiscais, agora eu quero falar de Cuba, né? O que aconteceu em Cuba? Cuba é o único país do continente americano que é socialista, tá? Tem a economia socialista. Como é que começou isso? Olha só, em 1959, Cuba passou por uma revolução, tá? O presidente era o Fulgêncio Batista, que foi deposto aí do governo. E aí quem assumiu foi o revolucionário Fidel Castro. Ele implantou o socialismo na ilha, né, realizando aí a reforma agrária, promovendo o fuzilamento de opositores aí do governo, e nacionalizando empresas estrangeiras. Ou seja, ele melhorou muito a questão aí de serviços básicos, como educação, saúde, melhorou bastante. E aí o mundo estava passando por uma guerra fria, né, que é o capitalismo versus socialismo. Estados Unidos ficou muito chateado de Cuba ter virado socialista, e fez com que todos os países aliados aos Estados Unidos parassem de comercializar com Cuba. Mas Cuba tinha um grande aliado, que era a União Soviética, né? Que era a Rússia. Só que a Rússia deixou de ser socialista, né? Hoje ela é capitalista e quebrou economicamente total aí Cuba, né? Cuba passou por uma crise financeira imensa, né? Por conta disso.
E aí, Cuba também tem outros problemas, né, gente? Que é a falta de mecanização no campo. Então, eles produzem muito pouco, né? Então, o jeito foi o quê? Eles passando por essa crise toda e tal, sem muitas pessoas para trocar aí o comércio, né? Passaram por isso. E aí, o que aconteceu? Em 2006, o Fidel Castro morreu, né? Após 49 anos no poder, gente. Após 49 anos, o Fidel Castro morreu. Quem assumiu o poder foi o Raul Castro, né? Parente aí dele. Foi irmão dele, na verdade, né? O Raul Castro. E aí, o jeito foi reabrir aí o comércio com alguns países, né? Para melhorar a economia do país, que já estava na pior, né? As pessoas vivendo aí com uma crise financeira muito grande, escassez de alimentos, né? Então, o jeito foi reabrir o comércio. Ou seja, a gente vê que não é mais um local tão socialista assim, né? O socialismo, ele realmente, né? Comércio, a gente não pode falar que é totalmente socialista, né, gente? Mas há um controle do Estado muito grande em relação às fábricas, às indústrias, em relação à vida das pessoas. Há um controle, tá? Há um controle muito, muito, muito grande. Para vocês terem noção, se você recebe alguém na sua casa de turismo, né, que lá eles fazem muito isso, que é uma forma deles ganharem um dinheiro melhor, ele não pode receber visita, tem que dar parte para o governo, é tudo muito controlado. O que você compra no mercado é controlado, então lá tudo é muito controlado, lá tudo tem esse tipo de controle, ou seja, há uma ditadura aí, né? Na verdade a gente nem fala mais em socialismo, né, fala mais em ditadura, mas socialismo por quê? Por que ainda diz que é socialista? Porque não há desigualdade de renda, ok? Não há essa desigualdade. Lá todo mundo ganha a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, e tanto o médico quanto o faxineiro tem o mesmo valor. Então, essa questão também de ter melhorado a saúde, a educação, né? A expectativa de vida de Cuba, acreditem, é a mais alta do continente americano, tá? Por quê? Porque as pessoas não têm essa desigualdade social. Todas têm direito ao mesmo serviço. Então, isso fez com que a expectativa de vida aumentasse, tá? Mas a qualidade de vida de lá não é tão boa, né, gente? Porque a renda lá é muito baixa, né? E há uma escassez ainda muito grande de alimentos, de algumas coisas, né? De alguns serviços. Então, a qualidade de vida, eu posso falar para vocês que não é muito legal, mas a expectativa de vida aumentou por conta que toda a população tem o mesmo acesso aí à saúde, tem o mesmo acesso à educação, isso aí é de forma igualitária lá no país, ok? A gente vê também que após a Fidel Castro assumir, melhorou também algumas condições, eles começaram a receber alguns aparelhos eletrônicos, as pessoas tiveram mais acesso a eletrodoméstico, a celulares, né? Isso aí foi abrindo com o tempo o comércio, né? A gente vê que o socialismo lá já tá ficando bem longe, né? Em 2014, houve uma negociação histórica de Cuba com os Estados Unidos, os Estados Unidos sempre quis acabar com esse sistema socialista aí de Cuba, e houve essa reaproximação histórica, né, que foi bem legal, que melhorou aí, deu uma melhorada aí na economia de Cuba, né, e melhorou aí essa questão da entrada de eletrodomésticos. Então, teve esse avanço aí em Cuba, ok? Como eu falei para vocês, a escassez de comida está ligada a baixo emprego tecnológico no campo, né? As indústrias são super controladas pelo governo, é tudo muito controlado ainda pelo governo, tá, gente? Mas a gente vê essa melhora aí por conta desses acordos aí que o Raul Castro tem feito com esses países capitalistas, né? Recebendo produtos, né? Fazendo trocas comerciais, enfim. Houve uma melhora nesse sentido. E houve uma melhora, sim, significativa na expectativa de vida por conta da saúde, que é feita aí de maneira igualitária para todos. Tudo bem? Lá todo mundo tem acesso à mesma saúde, tá, gente? A mesma educação, é socialismo, é igualdade para todos. Todos têm mais ou menos a mesma renda, todos têm mais ou menos a mesma moradia. Então, é igualdade, eles prezam a igualdade. Ninguém é muito mais lá do que o outro, não, tá? Esse é o sistema socialista, tudo bem? Agora vamos falar aqui sobre o Haiti, né? O Haiti fica no Mar do Caribe, tem uma população aí numerosa, fica na América Central, né? Ele foi colônia da França, tá? Por muito tempo. 96% da população do Haiti é negra, tá, gente? Muitos escravos foram levados para lá
para trabalhar, né? Enfim, e a gente vê que o Haiti foi colônia da França por um tempo. O Haiti foi o segundo país a conseguir independência no continente americano, né? Primeiro foi a América do Norte, depois foi o Haiti. Agora, por que o Haiti conseguiu independência assim, né? De maneira rápida aqui nesse continente? Porque olha só, gente, a maioria do pessoal que estava nessa ilha era negro. Então eles viram, poxa, a gente é a maioria aqui, por que a gente não desbanca esses franceses aí? E foi o que aconteceu, né? Eles fizeram uma série de revoluções, e como eles sempre foram a maioria ali na ilha, derrotar os franceses foi mais fácil, né? Eles tiveram toda aquela influência da Revolução Francesa que aconteceu na França, né? Que é o país onde colonizou eles. E eles ficaram muito chateados, porque lá na França o lema da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade. Aí eles falaram, poxa, peraí, lá na França tá acontecendo isso e aqui a gente vai continuar a colônia, vai continuar subordinado a eles? Não. A revolta aumentou ainda mais, os negros, como sempre foram a maioria, conseguiram derrotar aí os franceses. Claro que eles tiveram que pagar indenizações, né? Tiveram apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos depois acabou até se apossando aí dos recursos da ilha. Os Estados Unidos não faz nada sem interesse, né, gente? E tudo isso que aconteceu, o fato deles terem sido colônias, o fato deles terem que pagar indenização, o fato deles ficarem subordinados por um tempo aí aos Estados Unidos, fez com que a economia dessa ilha ficasse precária, tá? A economia dela quebrou, gente, quebrou. Sem contar nos fenômenos naturais que acontecem lá, né? Lá foi atingido por terremotos, uns terremotos bem violentos em 2010, tá? Furacão em 2010. 2010 foi um ano, assim, terrível para os haitianos. Destruiu muito o país, matou muitas pessoas. Então, assim, esses desastres naturais fizeram com que tudo ficasse muito pior ali naquela ilha. Em 2010 a ONU interveio aí, né, tentou não, né, ajudar aí essa crise horrível que o país estava vivendo, essa pobreza abaixo aí dos indicadores que o país estava vivendo, e hoje ainda há resquícios desse período, tá, gente? Hoje a gente ainda vê que 60% da população, 60%, gente, é mais da metade, vive em linhas abaixo da pobreza, vive com menos de 1,9 dólares por dia, vive com menos que isso. Tem noção disso, gente? É muito pouco, né? É muito pouco dinheiro aí pra passar o mês, né? Isso a gente tá falando de um cara que alimenta a família inteira. Então, assim, a gente vê que é um país com economia muito frágil, mais da metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza, tá? Não quer dizer que os outros 40% vivem muito bem, obrigado, tá? É que mais da metade vive muito, muito, muito pobre. A gente vê muitas pessoas de lá querendo sair do país, querendo ter uma vida melhor, né? É difícil também de sair porque eles não têm grana para sair. E é isso, a ONU tentando ajudar, mas também, né, tenta levar mantimentos para ajudar esse país. É uma pobreza muito grande realmente, e esses fenômenos naturais que também não ajudam, né? Então, tá aí as causas, né, gente? Foi colônia de exploração por muito tempo, teve que pagar indenização, ficou subordinada a outros países por muito tempo, ainda né? E esses fenômenos naturais destruiu tudo, gente, destruiu tudo, tudo, tudo. E só piorou muito mais o que já era tão frágil, ok? Então, alguns acontecimentos aí específicos desses países da América do Norte, tá? Vocês agora estão aptos para fazer todas as atividades, e qualquer dúvida, só me chamar, tá, galera? Até a próxima aula.